Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Realidades. Eu me chamo Jailton e nós estaremos sempre juntos acompanhando notícias e entretenimento no Brasil e no mundo. Então, venha você também fazer parte da nossa equipe. E hoje nós estaremos tratando de um assunto meio que polêmico, porque a senadora Damares Alves pede o afastamento do presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, Mário de Oliveira. Vamos à notícia. Na tela aí para vocês, vamos para a informação. A senadora Damares Alves fez um pronunciamento polêmico no plenário do Senado, em que cobrou o afastamento imediato do pastor Mário de Oliveira, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. O líder religioso, que também foi deputado federal por 5 mandatos, está sendo acusado de estupro de vulnerável e abuso sexual. Vocês sabem que eu não posso usar essa palavra aqui no YouTube, por isso eu estou abreviando, né, pessoal? No discurso, Damares lembrou que nasceu na Igreja Quadrangular e revelou seu envolvimento pessoal com o tema. Abre aspas. Recebi a notícia de que o presidente da minha antiga igreja, o pastor Mário de Oliveira, está sendo acusado de estupro de menores e abuso de mulheres. Isso me causa profunda dor e indignação, afirmou a senadora. Ela relatou que, segundo as informações, Mário teria trazido um adolescente de 14 anos de idade para Brasília, onde teria ocorrido o abuso em um apartamento funcional, à época em que ele exercia o mandato parlamentar. Abre aspas mais uma vez. Se for verdade que ele estuprou uma menina da própria igreja dentro de um apartamento funcional, isso é gravíssimo. O Ministério Público está investigando e eu aguardo ansiosamente os desdobramentos, disse a senadora. Pressão nacional e internacional. A senadora revelou ter enviado ofícios tanto à Igreja Quadrangular Nacional quanto à Igreja Quadrangular Internacional solicitando providências formais. Ela destacou que a Igreja Internacional, com sede nos Estados Unidos, já teria recomendado a remoção do pastor Mário de Oliveira. De acordo com a senadora, as acusações contra Mário de Oliveira não são novas. Um dos casos mais graves teria sido denunciado pela vítima Bianca, que relatou ter sido abusada na infância pelo pastor. Ela afirmou em entrevista que foi levada por sua avó ao apartamento do então deputado, onde o abuso teria ocorrido. Apesar da gravidade, não houve posicionamento público da liderança nacional da igreja até o momento, o que tem gerado indignação entre os fiéis. Ao encerrar seu discurso, Damares destacou: não tem pastor pedófilo, tem pedófilo fingido que é pastor. Eu espero que a igreja se posicione e que outras vítimas tenham coragem de denunciar. Ela também revelou que foi abusada por um falso pastor da Quadrangular há mais de 50 anos. Mais uma vez, abre aspas, é uma dor que carrego e ver que isso ainda acontece nesta mesma igreja me revolta profundamente. Voltando aqui para mim, pessoal, são denúncias gravíssimas da senadora Damares, né? Inclusive nós vamos ver um trecho da denúncia feita por ela lá no parlamento, né? Vamos acompanhar. Espero que o vídeo não fique muito grande e muito cansativo, pessoal. Mas hoje, especificamente, que me traz à tribuna, abuso praticado por um pastor e um ex-deputado federal.
eu acabei de receber a notícia, que já está nos jornais, que o presidente da minha antiga igreja, o pastor Mário de Oliveira, que foi deputado federal por 5 mandatos, está sendo acusado de estupro de menores, de abuso de mulheres. Eu recebi essa notícia, assim, alguns meses atrás, e aquilo me entristeceu muito, porque é a igreja onde eu nasci, que meu pai foi pastor há muitos anos, e eu conheço o presidente. Imediatamente eu tomei providências enviando um ofício para a Igreja Mundial, a Igreja Global, que a Igreja Global tomasse providência, e a Igreja Global interferiu, tomou providência, e mandei também para a Igreja Nacional um ofício pedindo informações. Como o caso já estava no Ministério Público, o que me cabia tão somente é acompanhar. Mas pasme, presidente, as notícias dão conta que a menina tinha 14 anos de idade, uma menina da igreja dele, e ele trouxe essa menina para Brasília, e ele a estuprou dentro de um apartamento funcional quando era deputado federal. Isso é muito grave. É muito grave. O Ministério Público está investigando, mas entenda a minha indignação e a minha dor, porque é uma igreja séria. Os pastores da Igreja Quadrangular que eu conheci da época do meu pai são homens de Deus. A Igreja Quadrangular instituição é uma igreja respeitada. E o líder envolvido num escândalo como esse, eu estou aguardando as investigações do Ministério Público, e me parece que depois que esse vídeo foi divulgado, e hoje com a matéria no Globo também, só lamento que o jornalista da Globo, com falta de ética, coloca lá, pastor bolsonarista. Com certeza esse jornalista não está preocupado com a vítima. Está querendo dizer que é um pastor bolsonarista. Espero que quando for um pastor petista, ele escreva lá, pastor petista. Mas talvez que com essa matéria, escrita ao título de forma indevida, outras vítimas apareçam. Tem vários crimes sexuais cometidos por falsos pastores da Igreja Quadrangular. Que todos esses crimes venham à tona, venham à luz. E que os falsos pastores possam passar o resto de suas vidas na cadeia. Porque não tem, presidente, pastor pedófilo. Não tem padre pedófilo. Tem pedófilo fingindo que é pastor. Tem pedófilo fingindo que é padre. Eu vou aguardar as investigações do Ministério Público e o posicionamento oficial público da Igreja Quadrangular. Que quando eu mandei o ofício, líderes da Quadrangular me ligaram. Mas está na hora de um posicionamento público. E se ficar comprovado que o presidente da igreja realmente estuprou, me parece que já vai ter a prescrição, porque a vítima que denunciou, ela já faz alguns anos que isso aconteceu, mas que as outras vítimas tenham coragem de denunciar. E se quiserem falar comigo, pode falar comigo, porque lamentavelmente, presidente, por uma triste coincidência, eu fui estuprada por um falso pastor dessa igreja há 54 anos atrás. E eu sonho que isso não estivesse mais acontecendo dentro dessa igreja. Mas eu vou aguardar, ansiosa, as investigações do Ministério Público. Pastores daquela época. O projeto está tramitando na Câmara, o projeto de lei 3780/2020, que a gente agrava a pena quando o agressor, o estuprador, é um líder religioso, que aproveita-se da fé para abusar sexualmente de meninas, de mulheres e de meninos. Que todos eles passem o resto da vida na cadeia. Pode ser, inclusive, um líder de uma grande igreja, que eu conheci desde criança. Eu estou indignada e esperando que o pastor Mário de Oliveira se explique imediatamente. Então, assim, autoridades, parlamentares, líderes religiosos, nós vamos ter que fechar o cerco. Os homens que estão em lugar de poder e de liderança precisam ter a pena gravada, porque eles se utilizam do cargo, do poder e da liderança para abusar sexualmente. Pensando nos parlamentares pedófilos, estupradores e assediadores, eu apresentei aqui, e funcionários públicos, eu apresentei aqui, presidente, o projeto de lei 499/2023, que diz o seguinte: estabelece a perda do cargo, função pública, mandato eletivo de quem pratica crime sexual contra crianças e adolescentes, pessoa com deficiência e mulheres. E sabe o que eu estou fazendo? Há 2 anos, eu estou viajando o Brasil, indo às câmaras de vereadores, pedindo que todos os vereadores, atenção os vereadores que estão me ouvindo, entre com um projeto de lei na sua Câmara de Vereadores, para impedir a posse de quem faz concurso público, passa no concurso público, ou cargos nomeados na Câmara, na Prefeitura, no Tribunal de Contas do município. Impeça a posse de quem respondeu por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Façam isso imediatamente, porque nós não vamos ocupar o espaço público com pedófilos, estupradores e abusadores. Presidente, eu não só falo, eu faço. Não. Mas hoje, presidente, não é só falar do meu trabalho, é manifestar a minha indignação, tristeza, com o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular. E a Igreja Global mandou um documento para que ele se afastasse enquanto as investigações aconteciam. E ele não se afastou. Fica aqui meu apelo. Pastor Mário de Oliveira, quem não deve não teme. Se afaste até o final das investigações. Muito triste, presidente, muito triste. E aos demais pastores da Igreja Quadrangular, homens sérios, meu abraço e meu respeito. E que Deus tenha misericórdia das crianças num apartamento funcional, presidente. Não dá pra gente aceitar isso. Que Deus abençoe a nação. Amém. Meus amados, graves denúncias da senadora Damares contra o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, Mário de Oliveira. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. E se realmente tudo isso for provado, que a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil venha tomar uma providência e que a justiça também, né, seja feita, né? Que Deus abençoe as nossas vidas. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos e que Deus abençoe a vida de todos nós.